Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qualquer horário que você estiver assistindo esse vídeo. Já se inscreve no canal, já curte, porque hoje nós vamos falar com o dólar abaixo de R$5, o que muda no seu portfólio. Então fica aí até o final do vídeo para assistir aí o que muda. Eu sei que tem muita gente começando nos investimentos, ainda compreendendo essa parte de gestão financeira, que é aquela que você controla suas receitas, suas despesas, e depois que consegue controlar, consegue gerar um saldo positivo, uma poupança, faz a reserva de emergência, depois a gente começa a ir para os ativos financeiros. Então, já feito esse aviso aí que é um pouquinho mais avançado, mas não é nada complexo, vocês vão ver. E também é muito bom, você sabe por quê? Porque você começa a entender alguns ciclos de mercado, entender a importância de que o mercado é que dá a oportunidade, entendeu? Porque a gente tem que ter uma postura do seguinte: eu não sei o quanto o dólar vai cair, eu não sei o quanto o dólar vai subir. Eu sei o que o meu portfólio, que é que eu controlo, o que eu consigo fazer. Então, nesses momentos em que há uma queda da relação dólar-real, eu vejo como uma oportunidade de que, uma vez que o real encontra-se valorizado, você fazer essa troca de valores em reais por valores do dólar, que está, digamos, desvalorizando. Então, entender tudo isso, entender também que é o mercado que dá oportunidade, a gente não escolhe. Então, por isso que eu gosto das lives, porque a gente vai trazendo aqui aquilo que a gente tem visto que o mercado nos dá como oportunidade. E não aquilo que eu quero, porque muitas vezes todo mundo quer aquele ativo que disparou, que subiu. Eu quero pegar essa onda que está subindo aí também. E às vezes pode ser que você compre um pouco mais caro e acabe pagando um pouco do preço em relação a isso. Então, por isso que o primeiro ponto é muito importante entender que o mercado ele é soberano, ele vai dar as oportunidades, mas que a gente precisa estar preparado. Eu estava escutando um podcast esses dias, eu achei até interessante, porque o cara estava falando um pouco em relação ao entendimento de Bíblia, e aí ele estava falando que é uma coisa que a gente lê para estar preparado diante das situações que a gente vai enfrentar na vida. Não é porque vai ser tudo lindo porque a gente acredita em Deus. Então, esse princípio, ele é fundamental para que a gente entenda que no mercado também funciona da mesma forma. Tem hora que vai ser bom, tem hora que vai ser ruim. A diferença vai ser como nós vamos lidar com as situações e as oportunidades ou não em relação ao que o mercado vai proporcionando para a gente. E não diferente, por isso que eu estou colocando essa live, o que muda para o nosso portfólio com o dólar estando mais baixo. O primeiro ponto é a valorização. Se você tem ainda muitos ativos em reais, eu enxergo como uma boa valorização dos seus ativos. Porque o que acontece? Se você tem, suponhamos, antes a gente estaria uma relação aí, por exemplo, se eu tenho $1.000, eu teria 5 mil reais. E aí, quando o dólar cai, então, por exemplo, se ele cai, eu vou colocar valores maiores só para vocês entenderem. Se eu, por exemplo, cair para R$4, teria 4 mil reais. Então, nesse ponto, quando a minha carteira é dolarizada, eu perco uma boa parte de recurso. Do contrário, também é verdadeiro. Suponhamos que eu antes tinha 5 mil reais e o dólar a R$5, eu passo a comprar $1.000. Bom, a partir do momento em que, se o dólar, por exemplo, caia para R$4 e eu mantenho os 5 mil, eu consigo, por exemplo, comprar $1.250. Então veja que à medida que o preço cai, é importante eu trocar esta valorização,
indicar que eu posso ter uma valorização dolarizando a carteira, tá certo? Mais do que dolarizar a carteira, é dolarizar em ativos que geram renda, né? É legal nessa parte, e aí agora vocês vão entender como é que fica claro essas coisas. Uma dúvida que eu já vi, que é a seguinte, vamos supor, se eu hoje, fazendo o investimento que eu faço normalmente no Brasil, como que eu posso dolarizar então parte da minha carteira? Uma chance que você tem assim fácil, disponível na sua corretora, disponível nos bancos, inclusive grandes bancos costumam ter produtos até melhores, eu consegui encontrar de determinadas moedas só nos grandes bancos, é você, por exemplo, escolher um fundo cambial. No momento em que você vai lá na sua corretora, no seu banco e procura lá, tem uns filtros e clica lá, fundo cambial. Naquele momento em que você troca esse recurso por uma cota deste fundo, você está falando assim, olha, eu estou travando essa quantidade de recurso em reais nessa moeda a esse preço. Então, o gestor do fundo, ele tem por obrigação manter uma porcentagem grande, tá? Do fundo naquele ativo, acima de, eu tenho que lembrar ao certo, mas é na casa de 80%, 90%. Então ele mantém aqueles ativos, o valor naqueles ativos. E ele tem uma margenzinha onde que ele pode ficar, por exemplo, comprando ou vendendo conforme a oscilação do mercado, tá? Então, por isso que é interessante a gente ter um pouco desses ativos, especialmente as pessoas que pensam ou viajar para fora ou fazer transações financeiras naquela moeda, né? Por isso que não é diferente. Empresas que têm negociações nesse gênero costumam ter dentro da sua tesouraria pessoas que ficam habilidosas com esse tipo de moeda, né? Para poder conseguir melhorar a eficiência financeira ali da empresa. E para nós, pessoas físicas, também não deveria ser diferente, né? Por exemplo, eu vou, sei lá, comprar alguma coisa fora. Então, se você comprar parte desses fundos, né, ao longo do tempo, você dilui essa oscilação e pega uma média desse período que você vai comprando. Então, veja que, por exemplo, vamos supor, eu vou comprar um equipamento daqui a 1 ano lá fora. Então eu vou pegar o valor deste equipamento, por exemplo, divido lá, sei lá, 12 vezes e todo mês eu vou comprando um pedaço daquele fundo cambial, porque ele vai pegando essa oscilação dessa moeda e na hora que eu tiver que comprar lá, se por exemplo a moeda disparar demais, eu não vou ter tanta diferença para pagar, né? Ao contrário também é verdadeiro, se cair demais, eu também vou ter uma diferença pequena para complementar no caso, tá? Então é importante entender que existem fundos cambiais para esse tipo de oportunidade, tá? Lembrar que também, dependendo do ganho que você vai ter um pouquinho de imposto de renda sobre a parte de rendimento, tá certo? Então tem que levar isso em consideração, tá? Então você tem que ver lá, geralmente fundo cambial é de curto prazo, então é 20% de imposto de renda sobre o rendimento, mas geralmente, então cada fundo tem que ser olhado no detalhe, tem que ser olhado lá na lâmina e ver o tipo de tributação que também é feita nesse tipo de investimento, tá certo? Então tem que ler o prospecto, tem que ler tudo direitinho para poder entender. O segundo ponto que a gente pode escolher para manter os portfólios, né, manter o portfólio ele dolarizado, é escolher ativos em dólar, tá? Tem como fazer isso do Brasil, você pode escolher um fundo internacional, que é um fundo que investe lá fora, tá certo? Hoje, antigamente, era para investidor qualificado, né, que tem mais de R$1 milhão. Então, hoje em dia, isso já alguns fundos já estão deixando disponível para qualquer investidor, não só o qualificado. Então, isso fica melhor para todo mundo, tá certo?
Outra forma, assim, não é a terceira, é a segunda, que é escolhendo ativos. Você pode escolher, por exemplo, BDRs, né, que é o Brazilian Deposit Receipts, que são nada mais do que ações, por exemplo, americanas, e que você vai poder comprar diretamente na sua corretora brasileira através da B3 mesmo, que seriam ações no caso. E também podem escolher ETFs, né, que são uma cesta de ações. Pensa na caixa de bombom. Caixa de bombom tem vários bombonzinhos diferentes que a gente conhece. O ETF ele é uma caixa de bombom. Você compra uma caixa de bombom. Ali vai ter, claro, sempre vem algum bombom meio ruim, mas também vem aqueles que você gosta, que é especial, e na média a caixa de bombom, o ETF, ele tem a sua performance conforme a variação dessas ações que estão lá dentro, tá certo? E também você pode fazer diretamente, tá? Essa eu consideraria a terceira forma, que é você de fato levar este dinheiro para fora e fazer as aquisições fora do Brasil, tá? Essa terceira ela é um pouquinho mais, hoje está mais fácil, tá? O que eu gosto de chamar a atenção, eu não vejo dificuldade, eu não vejo que tem nenhum empecilho. O empecilho que eu vejo mais é da parte fiscal, tá certo? Para você pagar imposto, dependendo do volume financeiro que você levar, dependendo, você vai ter que recolher imposto de renda via Carnê-Leão, tá? Todo mês. Por exemplo, transacionei este mês de junho, eu já tenho até o último dia útil do mês seguinte para pagar, né, de julho, sobre aquele rendimento que no caso eu receber ou transacionar, enfim, não só rendimento, né, mas também principalmente alienação, que é a venda, tá? Então, esse último caso ele tem esse complicador tributário. O Brasil não é fácil tributação, né? A gente já sabe. Então, mas é possível, principalmente acompanhando com o profissional, fica mais fácil, a gente já entende o que tem que ser feito. E também vejo o segundo ponto, que seria de sucessório, tá? Eu acho que tem alguns cuidados que precisam ser realizados, porque uma vez que porventura venha se faltar o titular, fazer a transferência desses ativos para os sucessores, né, pode acarretar aí um custo, por exemplo, de advogado, alguma coisa assim, e também custo, né, de imposto no local onde você tiver levado o dinheiro, que pode ser muito ruim, pode corroer aí seu próprio patrimônio ou você perder aqueles ativos. Então são dois detalhezinhos que são importantíssimos e a gente não poderia deixar de colocar aqui para todos vocês. Tá certo? Pessoal, então considerem, tá? Eu não esqueço quando eu fiz uma live assim sobre Bitcoin, que tava no auge, todo mundo animado, e aí eu falei, olha, se quer entrar, entrem com cuidado, mesmo com essa alta, e agora não diferente, também aproveitando, colocando oportunidades, com dólar muito baixo, com o fiscal melhorando, né, com as projeções do Brasil estar crescendo o PIB, isso favorece, além da subida de taxa de juros. Então são vários fatores contribuindo para que haja essa baixa do dólar, e pode ser que seja uma oportunidade aí de dolarizar quem ainda não dolarizou, e também de entender quem está começando a pegar esses ciclos de mercado, a entender um pouco mais sobre essas coisas que o mercado tem, e tem como oportunidade de entender um pouco como dolarizar, né, como se expor a ativos em dólar, porque é inevitável. A gente, infelizmente, vive num país que é importador de muitos produtos, especialmente produtos eletrônicos, e acaba que esses produtos eletrônicos são cotados em dólar, e aí a gente está exposto então a despesas, né? Olha aí o combustível, o que aconteceu quando o dólar disparou, e a gente está suscetível então a despesas em dólar. Então ter uma parte do patrimônio
que é exposta em dólar também é interessante para uma forma de você proteger o seu dia a dia, né, as suas despesas. Então é importante a gente compreender a importância de parte do seu portfólio dolarizado. Então o que muda é importante a gente colocar algum pouquinho ali que seja mas pode cair mais, né? Os analistas falam que o valor justo, digamos assim, seria próximo de 4,50. Sim, pode, tá? Mas é igual eu falei, dei o exemplo lá do equipamento. Se você vai fazendo as coisas, mantendo a disciplina, né? O seu controle, indo aos poucos, comprando sempre quando for caindo, tendo boas oportunidades, e assim a gente vai fazendo. Tá? Não tem como cravar quanto que vai, isso aí eu acredito que poucos sabem, tá? Se souber mesmo, não tem a certeza de um número exato, é só uma estimativa, e por isso que a gente trabalha quando está numa estimativa boa, já está num valor que a gente chama um pouquinho mais justo, já começa a valer a pena pensar nesse tipo de ativo como uma porcentagem aí do portfólio. Então o que muda é aumentar um pouquinho mais. Essa é a sugestão aí, mas volto a dizer, cada um analisando conforme o seu perfil, conforme aquilo que julga ser melhor para ele, conforme o seu dia a dia, tá certo? Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela companhia aqui, espero que gostem. Deixe aí os comentários com vocês, mande aí para o amigo que precisa também expor um pouquinho ao dólar, precisa desse ativo aí na sua carteira, tá certo? Um grande abraço para todos vocês e até semana que vem. Tchau!